Olá, tudo bem? Professor Manuel Júnior, professor de Biologia. Estamos aqui hoje para comentar mais uma questão do nosso super simulado Sistema PASS. Questão de número 132, que contempla aí a competência 4 e a habilidade 14. Essa questão diz o seguinte, gente. Uma nuvem de gafanhotos voltou a se aproximar do Brasil e do Uruguai nos últimos dias e tem causado preocupação. Autoridades brasileiras consideram que a principal forma de combater o problema é por meio do despejo de agrotóxico em direção aos insetos. Especialistas, porém, avaliam que o método é extremamente prejudicial. Estudos apontam que pode haver 40 milhões de gafanhotos em cerca de 1 km². O mecanismo de reprodução destes insetos inclui... Gente, vamos lá. Nós passamos por essa ameaça real aí das nuvens de gafanhoto, que são pragas agrícolas. Os gafanhotos, eles devoram vorazmente aí as plantas cultivadas nos terrenos, causando imenso prejuízo econômico no agronegócio. Os gafanhotos, eles são insetos, portanto, são artrópodes do grupo dos insetos. E, como todo inseto, ele tem um mecanismo de reprodução padrão. Nos artrópodes, de uma maneira geral, a gente pode classificar esse mecanismo de reprodução de 3 tipos. Quais são os tipos de reprodução que nós encontramos nos artrópodes? Primeiro, uma reprodução com desenvolvimento direto. Professor, o que é desenvolvimento direto? É não passar por metamorfose, é não ter nenhuma fase de larva ou de ninfa, nenhuma fase jovem que precise sofrer metamorfose para originar o adulto. Do ovo vai eclodir já uma forma jovem que vai apenas crescer e se tornar adulto. Isso é o desenvolvimento direto, que nós chamamos de ametábolo, visto, por exemplo, na traça do livro, que é um inseto. Nós temos também um desenvolvimento indireto, que é aquele que vai envolver uma fase de metamorfose. O desenvolvimento indireto, ele é subclassificado em 2 tipos. Eu tenho com metamorfose completa, que eu chamo de desenvolvimento holometábolo. O que é esse desenvolvimento? Eu vou ter a fase de ovo, depois eu vou ter a fase de larva, depois eu vou ter uma fase de pupa e no final o ímago, o adulto. A fase de pupa é o que caracteriza o holometábolo, que é a metamorfose completa, que é aquela fase de casulo. Quem lembra aí, por exemplo, das borboletas, que a lagarta, ela se enrola na folha formando um casulo, que a gente chama de crisália, fica lá de cabeça para baixo, empendurado nos galhos, para sofrer a metamorfose e originar ali as mariposas, as borboletas, tá bom? Então isso aí é metamorfose completa. E nós temos um outro tipo, que é o desenvolvimento indireto hemimetábolo. Olha, esse hemi significa metade, significa parcial. Metábolo, metamorfose. Então, nesse caso, nós vamos ter uma metamorfose incompleta, parcial. Como é que ocorre esse desenvolvimento? 3 fases. A fase de ovo, que eclode numa forma jovem chamada de ninfa. Então, a ninfa aí é uma forma jovem, que ela ainda não está pronta, ainda não vai ter maturidade sexual, ainda não tem todas as estruturas que compõem o corpo do adulto. E no final ela sofre novamente uma metamorfose e aí vai formar o adulto ímago. Esse hemimetábolo ocorre, por exemplo, nos grilos, tá bom? Que o grilozinho jovem, ele ainda não tem asa. Ocorre nos nossos gafanhotos, o que vai responder a nossa questão. Olha, fica a dica, ocorre nos percevejos. Qual é o percevejo mais relevante para nós por fazer parte de um processo de uma doença aí que envolve a nossa saúde pública? Um percevejozinho que tem um nome popular de barbeiro, tá? O triatomídeo, o triatoma infesta, que ele é vetor transmissor da doença de Chagas. Através das suas fezes, a fêmea, que é hematófaga, ela termina transmitindo esse protozoário. Então não esquecer que o barbeiro, vetor da doença de Chagas, ele não é um mosquito, como alguns confundem. Ele é um percevejo. E assim como os gafanhotos, ele vai apresentar desenvolvimento hemimetábolo. Ovo, ninfa, ímago, adulto. Onde é que nós temos isso?
Metamorfose incompleta do tipo M metábola. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos para a letra A, tá bom?